Bem-vindos a mais um Cooper Pratique especial Cooper Fest. Na receita de hoje a gente vai fazer uma receita que não é tão comum para o nosso cotidiano. Essa receita é uma prima da pizza. Em alemão se chama Flammkuchen, em francês tarte flambé. E inclusive eu vou preparar duas versões, uma doce e uma salgada. Ingredientes para a massa: 300 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de azeite, água, 1 colher de chá de sal. Ingredientes para cobertura salgada: uma cebola roxa, presunto parma, azeitonas, 3 colheres de sopa de nata, 3 colheres de sopa de cream cheese, noz moscada, queijo emmental ralado. Para cobertura doce: maçã verde, damascos, lascas de coco, 3 colheres de nata, 3 colheres de sopa de cream cheese, noz moscada e mel é opcional. Então vamos preparar a massa. A massa então, a farinha de trigo, é uma massa super simples, ela lembra muito a massa que a gente conhece já, a massa de pizza. A única diferença grande dela, na hora do processo, é que não vai fermento, ela não precisa crescer, ela precisa apenas descansar. Aqui eu já coloquei a farinha de trigo, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, vamos dar uma misturada aqui, pode ser com uma colher mesmo, e aqui no miolinho a gente coloca o nosso azeite de oliva. Então vamos colocando aqui um pouquinho da água, e a gente dá uma misturada aqui já na nossa massa, vai misturando a água, já vai fazendo aqui uns grumos, daqui a pouco a gente tem que levar para a bancada para misturar realmente, para sovar um pouco essa massa. Aqui, ó, quando começar a ficar difícil da gente mexer com a colher, a gente já pode começar a trabalhar com a mão mesmo, tá? E essa massa, outra diferença muito grande dela para pizza, é que a massa da Flammkuchen tem que ser uma massa super fininha, ela tem que ser crocante, é quase uma massa folhada. Então eu não posso ir adicionando muita farinha e trabalhando com muita farinha, senão ela vai ficar uma massa muito gordinha, uma massa que lembre massa de pizza, tá? Ó, aqui ó, ela já tá dando um ponto legal. Vou tirar esse paninho daqui e a gente vem para a bancada. E aqui é ir sovando, não tem outra escapatória, vai sovando bastante a massa. Conforme, por mais que ela tivesse aqui um pouco seca, conforme tu vai sovando, ela vai liberando umidade. E essa farinha que sobra aqui, ó, ela vai se misturando já nessa massa. Então vamos sovando bastante, não precisa também ficar batendo na bancada, é só ir apertando bastante, dobra ela, para deixar uma massa bem lisa e homogênea. Como vocês perceberam também, essa massa ela não vai ao fermento, então ela não precisa descansar para crescer. Mas ela vai precisar descansar uns 30 minutinhos para ela retomar toda a elasticidade dela. Que como a gente fica mexendo, batendo nessa massa, sovando ela vai ficando dura. Essa massa ela se torna uma massa bem massiva. E quando a gente deixa ela descansar por uns 30 minutinhos, ela fica macia de novo e bem elástica para a gente ter que abrir ela, tá? Para a gente poder abrir ela com um pouquinho mais de facilidade. Percebam que eu já consegui misturar aqui na massa toda aquela farinha que tinha sobrado. E mesmo assim ela ainda já tá grudentinha aqui, ó. E vai amassando aqui, deve ter ficado em torno de uns 5 minutinhos aqui amassando ela. O ideal é que a nossa massa aqui, ó, ela fique com uma cor clarinha e o mais liso possível, tá? Então a gente faz aqui uma bolinha com ela. Podemos levar de volta aqui pro nosso bol que a gente estava usando. Vamos tampar com um paninho e deixar ela dar uma descansadinha por uns 30 minutos. Vou mostrar para vocês como é que ela fica bem macia. Ó, ela fica bem macia. O que eu vou fazer aqui, ó? Dar uma enfarinhada na bancada. Essa massa aqui a gente vai abrir ela com um rolo mesmo, porque a gente quer deixar ela bem fininha. E se eu for fazer com a mão, eu não vou conseguir deixar ela bem lisinha, tá? O ideal aqui é a gente não deixar ela redonda. Redonda é pizza. A Flammkuchen, ou ela é retangular, ou ela é num formato oval, um pouco assim meio sem formato, tá? Ela não precisa ter redondinha, bonitinha, que nem a pizza italiana. Inclusive, algumas vezes eu até dobro as pontas para deixar ela bem retangularzinha mesmo, tá?
E o processo dela é sempre esse mesmo aqui, tá? Bem fininha mesmo, tá? Nessa espessura aqui que eu quero. Pra gente poder trabalhar ela agora, eu vou dar mais uma enfarinhada para ela não grudar. Ela pode grudar um pouco, dependendo da quantidade de líquido que você usou na massa. Juntar ela, simplesmente juntar, pode grudar um pouco. Então dá uma enfarinhadinha. E aí a gente vai preparar ela para ela ser pré-assada. Se você estiver usando no forno convencional a gás, que ele é um pouquinho maior, o ideal é realmente pré-assar. Se você estiver usando um forninho elétrico potente, acompanhe um pouco, talvez você não precise pré-assar, tá? Pode colocar direto com o gratinador, ela vai chegar no ponto certo. No forno a gás é ideal dar uma pré-assada, porque até ela ficar tostadinha nas laterais, algumas vezes a cobertura de vocês já pode estar queimada, porque ela é sensível nesse ponto. Então, dependendo do que você estiver usando, dê uma boa acompanhada. Deixei ela aqui. O que eu vou precisar agora é pegar uma forma e botar papel manteiga. Dá para fazer sem papel manteiga, dá untando a forma, também dá. Mas o ideal aqui é a gente usar um papel manteiga para facilitar depois a gente tirar a massa também, tá? Então aqui, ó, tirar ela aqui da bancada. Vamos colocar ela aqui em cima da forma. Não precisa se preocupar dela ficar bem certinha, bonitinha. Não é a intenção desse preparo, tá? A gente ajeita ela aqui, ó. Vocês podem até dobrar um pouquinho as bordas aqui. Eu particularmente gosto muito assim com a bordinha mais dobradinha. Acho que dá um charmezinho a mais. Vamos levar lá, depois a gente volta para fazer a cobertura. Então, gente, acabei de tirar do forno. Agora, qual que é a primeira questão que a gente vai fazer? Se fosse uma pizza, a gente ia usar um extrato de tomate. Nesse caso, a gente vai fazer um creme. Esse creme, a gente vai precisar então de nata e de um cream cheese. Eu não tenho cream cheese em casa, mas eu tenho requeijão. Pode ser requeijão também, tá? Eu particularmente prefiro cream cheese porque ele dá um saborzinho um pouquinho melhor do que o requeijão, mas é critério de vocês. Misturou os dois aqui, ó. A gente só vai misturar bem esses dois cremes num só. Com um pouquinho também de noz moscada. Noz moscada aqui a gente pode dar uma boa caprichadinha, tá? Para pegar bastante sabor da noz moscada. Se quiser aqui botar um pouquinho de pimenta também moída, não tem problema também, vai ficar gostoso. E aí aqui, com isso aqui, a gente vai revestir aqui o fundo da nossa massa. Ó, passa bastante nela aqui. E aí a gente vai continuar a cobertura. Uma coisa que conceitualmente não vai, mas eu acho legal, é colocar um pouquinho de queijo Emmental, tá? Não um queijo muito forte, é um queijo mais com sabor um pouco mais suave. Um pouquinho de azeitonas, já picadas, se quiser inteira também. Presuntinho Parma, tá? O presunto Parma aqui eu já separei ele em fatias e é legal deixar ele assim, ó, rasgado. E um pouquinho de cebola roxa. Fatiadazinha, só isso. Leva de volta pro forno agora até dourar, até dar uma boa derretida, até o Parma dar uma secadinha. Mais uns 5, 10 minutinhos e ela tá pronta pra gente consumir. Vamos lá, vou levar pra cá e vamos fazer a doce. A doce aqui é a mesma coisa. A gente vai começar com essa mesma cobertura, tá? A base de nata e cream cheese. Eu quero trazer a ideia para vocês de fazer uma doce com maçã, damasco e as lasquinhas de coco, tá? Depois, por final, se a gente quiser dar mais uma adocicada, ao invés de passar azeite de oliva, como a gente normalmente faz nas pizzas salgadas, a gente vai passar um pouquinho de mel. Vai ficar ainda mais doce, mais interessante. Então, ó, vamos distribuir aqui a maçã por cima da Flammkuchen. O damasco, eu só fiz ele em tirinhas. Quem quiser substituir o damasco por ameixa também fica bom. Passas. Sugiro, pelo menos, fugir um pouco da ideia de chocolate, banana. Provem esses sabores um pouquinho diferentes. A questão aqui do coco, eu vou deixar ela tá quase pronta e eu vou colocar o coco mais um minutinho, porque essas lâminas de coco aqui, elas são bem delicadas. Em um minutinho de forno, ela já dá uma tostada.
Então o ideal aqui é a gente levar ela aqui, quando ela está quase pronta, a gente leva como se fosse só para reaquecer ela com o coco, para ele dar uma leve tostadinha e ficar com aquela estética mais douradinha, tá? Senão ele vai queimar mesmo, ok? Vamos levar essa aqui também lá. Depois a gente finaliza ainda com coco e com mel. Bom, gente, então é isso. Eu acabei de tirar aqui do forno cada uma delas. Depois que a gente põe a cobertura, é legal deixar mais em torno de uns 8, 10 minutinhos, tá? De novo, é importante repetir. Acompanhem a primeira vez que vocês forem fazer para sentir bem como é que o forno de vocês, como é que a Flammkuchen se comporta no forno de vocês. Aqui levou mais uns 10 minutinhos, deu uma boa tostadinha no queijo, uma boa gratinada. Aqui a nossa doce aqui também, ó, deu uma leve gratinadinha no damasco. O coco eu botei 1 minutinho, nem deu direito 1 minuto. Eu botei ali no próprio calor do forno, ela já deu a queimadinha aqui no coco. E depois eu só reguei um pouquinho de mel ainda para complementar, para deixar um pouquinho mais doce. Basicamente é isso, uma massa sem fermento, ela não precisa crescer, ela só precisa descansar. Cobertura à base de nata e um queijo cremoso, eu usei aqui cream cheese, mas pode ser requeijão. E a cobertura depois vocês podem montar do jeito que vocês quiserem. Agora é só aproveitar, só cortar, se divertir. Aproveitem bastante com os amigos de vocês e eu vejo vocês no próximo Copa Pratique.